Graça e paz a todos, amém? Pastor Lucas Kesley, preparados para uma nova etapa? Preparados para mudar de cidade? Queridos, eu vou pegar um gancho aqui naquilo que o Zé Carlos falou, né? Que os filhos são como flechas na nossa mão e a gente lança e não sabe onde vai parar, né? Mas pela fé, a gente acredita que vai atingir um alvo de bênção e vitória em Cristo Jesus. Não só para receber bênção e vitória, mas para ser bênção e vitória na vida de outras pessoas. Então eu quero pegar essa palavra que seu pai disse e dizer que você, Lucas, com a sua família, vocês são uma flecha em movimento. Vocês ainda estão em movimento, né? Não podemos dizer que o destino final é aonde vocês estão indo agora. Não temos como saber. Mas sabemos que a vida de vocês está em movimento. Ou seja, Deus está movimentando a vida de vocês. Vocês estão saindo de um ponto para ir para outro ponto. É o ponto final? Não sei. Só sei que vocês estão em movimento, né? E quem está conduzindo esse movimento? O Senhor da glória. É Ele que está conduzindo, é Ele que conduz as nossas vidas, né? E como todos já deixaram uma palavra, eu não poderia deixar algumas, né? Mas eu prometi para a Aurinete que eu ia conseguir fazer uma reflexão. Eu vou tentar, né? Então eu acho que eu consigo ser breve. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, 2 Coríntios 3, 4, diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes para ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Aqui é feito um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança. Então havia o ministério da antiga aliança baseado na lei. E aqui o apóstolo Paulo, com muita coragem, ele diz: esse é o ministério da morte. Mas pastor, não é, a lei não vem de Deus, não é de Deus, tudo é de Deus, como é que pode ser da morte? É da morte porque a lei, ela não era capaz de salvar ninguém. A lei, ninguém consegue se salvar pela lei, ou por guardar a lei, porque não existe um justo sequer, e não tem uma pessoa nessa terra que consiga guardar a lei, ao ponto de se salvar pelos seus méritos em guardar a lei. Então a lei, ela não salva, ela existe para revelar e evidenciar o pecado na vida do ser humano e mostrar para o ser humano que ele é incapaz de se salvar. Eu sou incapaz de me salvar, o Carlinhos é incapaz de se salvar pela lei, mas quando Jesus veio, nós conhecemos alguém que é capaz de nos salvar. Ali começa então uma nova aliança, uma nova e eterna aliança, baseada na graça de Deus revelada através do seu Filho. E agora o apóstolo Paulo diz: nós que estamos em Cristo, né? Em Cristo, é por Cristo que temos essa confiança, que nós somos ministros de uma nova aliança que permanece, não porque nós somos capazes, não porque nós temos em nós a capacidade de fazer alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, é Ele que nos capacita. E eu quero dizer para você, pastor Lucas, existe um Deus que está te capacitando. Você chegou até aqui porque Deus te capacitou, porque Deus tem te capacitado, e você vai adiante porque o Deus que te capacitou continuará te capacitando. Ele continua capacitando aqueles que Ele constitui ministros. E a palavra ministro, ela é muito interessante, porque ela tem você encontra várias raízes que traz para nós o significado dessa palavra. Uma delas é diáconos, que quer dizer aquele que serve, aquele que tem o ofício de servir, ou aquele que trabalha. Mas também tem uma outra palavra grega chamada ruperete, ou ruperetes, que quer dizer aquele que rema,
aquele que está remando, né? E todos nós que estamos servindo a Deus estamos remando, passando por um mar turbulento, cheio de tempestades, cheio de dificuldades, mas nesse barco onde nós estamos remando, tem um Cristo vivo guiando todas as coisas. Aquele que rema, irmãos, no termo ruperete, esse termo é usado para destacar ou definir a vida daquele que está lá no fundo do navio remando. Se chama o servo ou escravo de galé. No passado existiam vários níveis de escravidão, né? Então tinha os servos, os servos dos servos, os servos dos servos dos servos, e o ruperete, que ele era o escravo ou servo de todos os demais servos. Então, quando se extrai a palavra ministro, quando se puxa o significado mais profundo da palavra ministro, a gente encontra que aquele que é ministro é aquele que serve a todos, que considera todos superiores a si mesmo. Porque o que acontece quando Jesus ele veio para se humilhar na condição de homem, e na condição humana, que já era uma humilhação, ele se humilhou mais um pouco e se fez servo de todas as pessoas, até mesmo daqueles que andavam com ele. Então, pastor Lucas, você foi chamado para servir em Cristo, né? Aonde você estiver, você é um servo do Senhor, e foi chamado para servir a todos, até mesmo aqueles que estão numa condição social, intelectual abaixo da sua, né? Porque foi isso que Jesus fez. Ele serviu a todos que estavam numa condição inferior a dele, mas ele se fez servo dessas pessoas por amor e por humildade. Que nunca falte amor e humildade no teu coração, porque com amor e humildade a gente consegue servir. Mas se faltar amor e humildade dentro de nós, a gente vai ter dificuldade para servir, para ser bênção onde a gente está. Hoje no mundo, ministro, quando a gente traz isso para o contexto religioso, para o contexto da igreja evangélica, para muitos ministros é um charlatão, para muitos ministros é um aproveitador, aquela pessoa que se aproveita das fraquezas das pessoas para tirar proveito financeiro delas. Mas aos olhos de Deus, ministro é aquele que Deus ungiu, capacitou, revestiu de poder e autoridade em Cristo, para realizar uma obra honrosa e gloriosa na terra. Então, ainda que muitos ministros estejam vestindo, vamos dizer assim, essa imagem negativa que o mundo, né, rotula, porque infelizmente muitos começam a se desviar do propósito de ser um ministro de Deus, saiba que você é alguém revestido pelo Espírito Santo, ungido por Deus, capacitado por Deus, chamado por Deus, para fazer uma obra honrosa, gloriosa na terra, onde Deus será glorificado na sua vida, onde o Senhor será exaltado na sua vida. Eu poderia pensar hoje sobre o que é ser um ministro. Ministro é um ofício, ministro é uma missão, ministro é uma tarefa. Mas eu quero pensar rapidamente com você, pastor Lucas, com a Kesley, né, com a Sofia. Quero propor para você nessa noite que você olhe a condição de ser um ministro como uma oportunidade, como também eu sou chamado a olhar para essa condição como uma oportunidade. Mas oportunidade de quê, pastor Galdinei? Primeiro, olhe para a condição que Deus tem dado a você, pastor Lucas, de ser um ministro da sua palavra, do seu evangelho, dessa nova e eterna aliança estabelecida em Cristo, como uma oportunidade para que você, pastor Lucas, possa vencer os seus próprios medos. Porque todos nós temos medos, todos nós, quando somos desafiados, principalmente com a questão do desconhecido, nós tememos, né? E quando eu penso nisso, eu me lembro de Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus, e o ministério dele era ser um libertador de uma nação que estava presa, cativa no Egito, escravizada. No momento em que aquele chamado foi colocado diante dele, a reação dele foi ter medo. Ele começou a temer que ele não seria a pessoa mais adequada para aquela missão. Ele começou a temer, olhando para as suas imperfeições, olhando para as suas incapacidades, e Deus teve que trabalhar no coração dele também, dele falar: cara, você está se vendo assim, mas eu te vejo de uma maneira muito diferente. Você olha para você valorizando aquilo que você não consegue fazer.
Eu olho para você valorizando aquilo que você vai fazer, comigo capacitando você, com o meu poder sobre a sua vida. Eu não te olho pelo prisma do que você não consegue, eu olho pelo prisma do que você será à medida que você me obedecer e receber de mim um poder para fazer. Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, o Senhor chega para Jeremias e diz: eu te conheci desde o ventre, eu te escolhi, eu te designei, eu te dei as nações por profeta. Porém, Jeremias diz: Senhor, sou criança, não sei falar. O Senhor diz: não digas que és criança, porque onde eu te mandar, tu irás, o que eu te mandar dizer, tu dirás, e tu serás como um muro diante das nações, porque eu te sustentarei. Muitas vezes, pastor Lucas, a gente tem, eu lembro do pastor Rodrigo Petrelli, que foi para a África, e eu conheci ele antes de ir para a África, e a Valesca estava grávida, e ele falou: pastor Galdinei, eu estou preocupado porque eu vou para um país diferente, desconhecido, não conheço direito a língua, a cultura, não sei como é que é a maternidade lá, não sei como é que a criança vai nascer, e meus filhos, onde eles vão estudar, mas eu sei de uma coisa: Deus está comigo. Ele vai cuidar da minha criança, Ele vai cuidar da minha esposa, Ele vai cuidar dos meus filhos, Ele vai cuidar da minha vida. E ele foi, ele saiu de um ponto onde ele estava confortável, seguro, onde ele falava a língua de todo mundo e todo mundo falava a sua língua, para ir para um lugar onde ele era completamente desconhecido, onde a maioria das pessoas é de pele escura e ele era loirinho, né? Então existem sempre essas dificuldades, né? Mas ele foi, e está lá, e Deus sustentou, e Deus abençoou, e Deus supriu, e Deus usou e continuou usando. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Ele vai fazer o mesmo com você. Entende? Às vezes a gente fica: vou para uma cidade nova, vou para uma cidade diferente, não conheço ninguém, não sei quais são as dificuldades das pessoas, não sei quais são as manias das pessoas. Não se preocupe com nada disso. Preocupe-se em conhecer o Deus que está te enviando, porque Ele vai abrir o coração das pessoas para você. É Ele que vai à frente, é Ele que vai mostrar como você tem que agir, porque o Deus que te manda, que te envia, Ele já conhece o lugar para onde Ele está te enviando. Ele sabe como é o local, Ele sabe como é as pessoas, Ele sabe o que você tem que fazer lá. Você só precisa se colocar na dependência dEle. Quando Deus disse: Moisés, vai e fala a Faraó, ele sabia tudo que o Faraó ia fazer. Ele já tinha sempre um plano preparado para tudo aquilo que o inimigo iria fazer. Deus já tinha um plano antecipadamente preparado para entregar para Moisés, para que ele não caísse nas ciladas do inimigo. Eu quero dizer para você, querido, lá onde você vai tem inimigo, tem seres malignos te esperando à espreita, tem seres malignos que já estão ali planejando como que eles vão te destruir a sua família. Mas eu quero dizer para você, enquanto eles estão planejando, Deus já planejou a tua vitória. Deus já te deu o livramento, Deus já te deu a vitória, Deus já te deu a bênção, porque Deus está sempre um passo ou 10 passos à frente do inimigo. Então eu quero dizer para você: não temas. Na Bíblia, na nossa tradução, tem 93 não temas ou não temais. Existe a Bíblia hebraica, né, que outros termos são usados como não temer, que o pessoal fala que tem 366 não temas. Ou seja, não temas para cada dia do ano, porque o Senhor não quer que a gente tema. Em outras palavras, Ele está dizendo: vai que eu te garanto. Tem alguém que garante a sua saída, e tem alguém que garante a sua chegada. É o Senhor, né? O ministério é uma oportunidade para você vencer os seus medos, entendendo que à medida que você tem coragem de enfrentar os novos desafios, crendo que o Deus que te enviou é quem vai te capacitar. À medida que você crê que Deus está te capacitando e você tem coragem para enfrentar os novos desafios que Ele coloca na tua frente, você começa a vencer os seus medos, e você começa a se tornar uma pessoa mais preparada, mais segura, mais estável dentro do plano de Deus. E é isso que Ele quer para você. Então é um novo desafio, mas é o mesmo Deus.
O desafio é novo, mas o Deus é o mesmo. O mesmo que te trouxe para cá, que te fez ficar algum tempo aqui, para que você pudesse amadurecer em algumas coisas, entender algumas situações, aprender e ensinar ao mesmo tempo, porque eu digo que é sempre uma via de mão dupla. A gente não está na terra só para ensinar, a gente está na terra para ensinar e para aprender. Às vezes a gente aprende com uma criança, amém, irmãos? Às vezes a gente aprende com pessoas que a gente acha que não teria nada para ensinar, e a gente cai do cavalo porque a pessoa está ali, às vezes humilde, e ela está te ensinando algo que você não sabia. Então, pastor Lucas, o ministério é uma oportunidade para que você possa vencer os seus próprios medos e se tornar um ministro mais corajoso, cada vez mais seguro de que o Deus que te chamou também te sustentará no caminho. Amém? Segundo o pastor Lucas, o ministério é uma oportunidade para que você possa ver o Deus que te chamou fazendo grandes coisas na terra através da sua vida. Então eu quero dizer para você e para todos nós que estamos aqui, quando Deus nos chama, Ele quer nos usar, Ele quer fazer de nós um canal das grandes coisas que Ele pode fazer. O apóstolo Paulo, que fala aqui à igreja de Coríntios, quantas coisas grandiosas Deus fez através da vida dele. Nós poderíamos enumerar inúmeros milagres. Diz que a palavra de Deus diz que até os aventais de Paulo curavam. Então, milagres, maravilhas, curas, igrejas que foram edificadas, através do ministério que Deus confiou a esse homem. Não teve homem, talvez, no Velho Testamento, que Deus tenha usado mais para doutrinar as igrejas do que o apóstolo Paulo. Fez dele um grande doutrinador dentro das igrejas. Deus fez grandes coisas teologicamente através da vida do apóstolo Paulo. Quantos, vamos dizer assim, quantos temas teológicos nós temos hoje graças ao apóstolo Paulo? Quantas compreensões, quantos dogmas dentro da fé cristã nós temos hoje para entender carne, espírito, que vieram da vida do apóstolo Paulo. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Deus está te enviando a Naviraí para que grandes coisas sejam feitas em Naviraí através da sua vida. Grandes coisas Deus já tem feito através da sua vida aqui, e grandes coisas Deus fará através da sua vida, da vida da Kesley e da Sofia lá, em nome de Jesus. Existem grandes coisas que são feitas de forma externa, existem grandes coisas que são feitas de forma interna na vida de uma pessoa. Para mim essas são as maiores, é aquilo que muda a pessoa por dentro, como agora há pouco nós vimos aqui a irmã, como é que é o nome da irmã? Maíra, dizer que ela foi uma ovelha perdida que foi achada através do seu ministério. Isso é algo grandioso em Deus, e que ninguém pode contestar, porque a pessoa que foi salva por Jesus através da sua vida já testemunhou para todo mundo que foi através de você que ela foi achada. Então, grandes coisas Deus tem feito através da vida do pastor Lucas, ou do Lucas, quando nem era pastor ainda, Então, eu não está aqui, mas o Vitor, por exemplo, ele já conversou comigo várias vezes, falou: pastor, Deus já fez muitas coisas no meu emocional, na minha vida, através do Lucas, através do pastor Lucas. Ou seja, quantas pessoas já testemunharam do que Deus fez na vida delas, mas fez através do quê? Da instrumentalidade da sua vida. Então, ser um ministro é ser alguém que se deixa usar por Deus, para que Deus possa fazer a obra dele, as grandes coisas que Ele quer fazer fora e dentro das pessoas, porque Deus não cura só o corpo, Ele cura a alma, Ele cura o espírito, Ele cura as emoções, e isso é uma situação que Deus tem contigo, a música, a adoração, a psicologia que está em você, o conhecimento que você tem do ser humano, o conhecimento que você tem da revelação da palavra de Deus, tudo isso faz de você um portador de cura. Então, aonde você for, vai ter cura através da sua vida. Amém? Você recebe isso? Em nome de Jesus. Pastor Lucas, o ministério também é uma oportunidade para que nós possamos crescer e promover crescimento para a vida de outras pessoas. De que maneira? Permitindo que a gente seja ministro, mas também seja ministrado, Como é que a gente cresce? Ministrando, mas também sendo ministrado, ajudando e sendo ajudado,
né, estando numa ponta onde a gente muitas vezes é a pessoa que faz, mas também se permitindo em alguns momentos ser a pessoa que recebe de alguém que está fazendo, né? Então Moisés, por exemplo, se você pega Êxodo 18, você vai ver que ali ele está sendo ministrado por Jetro, o seu sogro, sobre liderança, como ter uma liderança mais eficaz. E ali Moisés, ele cresce, ele amadurece como líder, ele dá uma guinada na sua vida, ele começa a ser uma pessoa mais, menos cansada, menos centralizadora, e ele começa a dividir com as pessoas a liderança, e isso é muito bom para a vida dele. Então, eu fui teu líder até agora, né? Tive a oportunidade de ministrar na tua vida, mas quantas vezes Deus ministrou na minha vida através da sua vida? Então, em muitos momentos eu fui ministrado, né? Em muitos momentos Deus usou a sua vida, como Deus já usou a vida do Gabriel, da Aurinete, do Ricardo, do Larison, enfim, do Rodrigo e de tantas outras pessoas que estão aqui. Então, quando nós entendemos que somos ministros e como ministros não estamos só para ministrar, mas também para sermos ministrados, nós crescemos, amém? Crescemos e ajudamos outros a crescer conosco. Então eu quero dizer para você, pastor Lucas, você vai ter uma nova oportunidade de crescer, ministrando e sendo ministrado por outras pessoas, ministrando e sendo ministrado por outras vidas com quem você vai se relacionar e que você vai conhecer ainda que você não conhece, né? E a ministração da nossa vida, ela não acontece só aqui, quando eu pego a Bíblia e começo a ministrar e pregar a palavra. Eu ministro muitas vezes através da minha vida, na vida do outro. É vida na vida, né? Vida na vida do outro. Às vezes eu não estou com a Bíblia aberta, mas a minha vida, ela revela a Bíblia de Deus em mim, através da minha paciência, da minha tolerância, do meu amor, né? Da minha perseverança em cuidar do outro. Eu estou ministrando, eu estou sendo um ministro, não necessariamente porque eu estou num altar com a Bíblia aberta e pregando, mas porque eu estou lá fora fazendo diferença na vida dos outros, ministrando na vida dos outros o que elas precisam receber. Então, quando nós fazemos isso, nós crescemos. Você fez isso aqui, né? E você cresceu e fez outras pessoas crescerem. Pessoas que vieram aqui hoje disseram: olha, o Ministério do Louvor ficou maravilhoso com essa participação que você deu, né? Você ajudou Nicole a desenvolver o dom de tocar um instrumento, né? De entender que não podia somente cantar, mas tocar e cantar. E tocar e cantar, que é uma coisa que eu vejo a Nicole fazendo, o Gabriel fazendo, você fazendo, eu vejo que é difícil, porque você tem que controlar uma parte do corpo que toca. Eu imagino que tem que ter uma concentração para isso, e você tem que controlar uma outra parte do corpo que canta. Então, não é fácil, mas é possível ser feito, né? Então são coisas que foram acrescentadas, né? E você fez parte de tudo isso na vida de pessoas. Mas, pastor Lucas, eu prometi que seria uma reflexão. O ministério é uma oportunidade para dar e receber amor das pessoas com quem nós caminhamos. A base do ministério cristão é o amor. O ministro precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Ele precisa amar a palavra de Deus, porque é a sua regra de fé e de prática. Se o ministro não amar essa palavra, ele se perde no meio do caminho, porque ele fica sem base, ele fica sem fundamento. Então você tem que amar esta palavra, colocá-la no coração, abraçá-la, acordar de manhã e ter saudade dela, acordar de manhã e falar: cadê minha Bíblia? Cadê a palavra do Senhor? Eu preciso dessa palavra. Eu criei uma rotina para a minha vida, para que eu continue amando a palavra. Todo dia de manhã eu pego a palavra, todo dia de manhã, aconteça o que acontecer, eu e a palavra temos um encontro. E eu não saio de diante da palavra de Deus sem que Deus fale comigo, alguma coisa que eu possa ministrar ou lançar para as pessoas de manhã. Mas naquele momento Deus edifica a minha vida, me fortalece.
Você tem que amar a palavra, você tem que se alimentar da palavra, você tem que comer a palavra, você tem que beber a palavra, você tem que interiorizar a palavra dentro de você, porque ela é viva e ela é eficaz. Então o ministro, ele não tem que usar a palavra, ele tem que ser usado pela palavra. Uma coisa é você usar a palavra, que é o que muita gente faz, e com uma capacidade intelectual considerável, você consegue usar a palavra. Mas uma outra bem diferente é você ser usado pela palavra. Aí entra o Espírito Santo, né? Usando você como aquele que tem a palavra viva, o rema revelado de Deus. E isso você tem que amar a palavra. Mas você tem que amar as pessoas que Deus ama também, com todos os defeitos que elas têm, com todas as falhas que elas têm. Você tem que amar as pessoas que Deus ama. E um texto que me chama muita atenção e que marca o meu ministério, Deus sempre me confronta, está lá em 2 Coríntios 12, 15, onde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: me gastarei e me deixarei gastar, amando-vos cada vez mais, ainda que por vós seja menos amado. Porque todos nós queremos amar e recebemos amor na proporção que nós damos. Sim ou não, irmãos? Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa aqui nesse tempo, assim, ó, eu estou dando essa medida de amor, você quer receber metade? Ninguém vai dizer, não, eu quero receber na mesma medida, se possível um pouquinho mais, né? Só que o apóstolo Paulo, ele diz que o ministro, ele não pode depender da quantidade, da dimensão ou da disposição de quem ele ama, no sentido de ser amado, para poder amar cada vez mais, de forma crescente, as pessoas que ele precisa cuidar. Então o que eu quero dizer para você, pastor Lucas, encerrando essa mensagem: você pode se decepcionar com as pessoas em função delas não te amarem como você gostaria, mas você não pode cair na tentação de decepcionar as pessoas porque elas não estão encontrando amor em você. Amém? Esse é o teu desafio, esse é o meu desafio, esse é o desafio de quem Deus chamou para servir, porque estamos vivendo um tempo em que o amor tem se esfriado, e cada dia mais a gente que está à frente precisa renovar dentro de nós o propósito de amar, apesar de muitas vezes não estarmos sendo amados como gostaríamos de ser. Então nessa noite eu quero dizer para você, pastor Lucas, gratidão pela tua vida, pela vida da Kessie, pela vida da Sofia. Vi a Sofia nascer, crescer aqui dentro, né? Correndo pela Luísa, como eles estavam fazendo aqui agora, e isso é maravilhoso, né? Daqui a alguns dias essas crianças vão estar adolescentes, jovens, adultos, e glória a Deus que eles, vamos dizer assim, que eles estejam na presença de Deus, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus, que é o que nós queremos, né? Nós queremos, temos que fazer força para isso. Então eu sou grato a Deus pela tua vida. Quero dizer para você o que eu disse aquele dia que eu passei no grupo dos pastores ali, aquela mensagem que eu deixei para você, né? Que no seu ministério a graça, o poder e a vida de Cristo, a graça, o poder e a vida de Cristo sempre seja uma marca indiscutível e inquestionável na sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali tem graça de Cristo, ali tem poder de Cristo e ali tem vida de Cristo. Que as pessoas possam ver isso em você, porque quando as pessoas veem em nós vida de Cristo, poder de Cristo e graça de Cristo, as pessoas respeitam Cristo em nós. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe essa nova etapa na vida de vocês, que seja frutífero, que as bênçãos todas que você não recebeu aqui, que você comece a receber lá. Tudo é uma etapa, né? Então que Deus te surpreenda com coisas maravilhosas do céu. Aquele acidente de carro que você sofreu,
Aconteceu porque o diabo já está preocupado com a sua presença naquele lugar, porque ele sabe que há uma luz de Deus na sua vida e que isso vai dificultar os planos dele naquele lugar. E aquilo que aconteceu ali, Deus já reverteu em bênção, né? Vai ficar apenas como uma lembrança de uma tentativa frustrada do inimigo da sua vida, que mais uma vez fracassou, porque o Deus que te protege triunfou novamente na sua vida. Amém? Fique em pé, vamos ficar em pé, irmãos, para que nós possamos... Tem vídeo? Tem vídeo. Eu vou orar e aí em seguida, né, eu acredito que com áudio, com tudo aquilo que um vídeo tem que ter, esse vídeo vai fluir aí, né? Mas eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, né? A família venha aqui à frente. Amém. Vou pedir aos irmãos que estendam suas mãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui está o Lucas e a Kesmen, a Sofia também está. Ela está, ó Deus, com a avó, com o avô, mas ela está aqui também. A oração também é por ela. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor deu a mim, como pastor presidente dessa igreja, e também, ó Deus, a esta igreja, de conhecermos o pastor Lucas e de caminharmos com ele o tempo que o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque houve edificação mútua. Ó Deus, eu tenho certeza que a vida dele foi edificada neste lugar, como também tenho certeza que a vida dele edificou muitas vidas neste lugar. Deus, em nome de Jesus, agora chega um novo momento, uma nova fase, uma nova etapa. O Senhor está virando uma chave na vida dele. E o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem capacita, o Senhor é aquele que envia. Deus, que a tua mão de poder esteja sobre a vida dessa família. Que o Senhor continue livrando, que o Senhor continue capacitando, que o Senhor continue dando a ele, meu Pai, toda a condição de desenvolver um ministério que venha glorificar e exaltar o teu nome na terra. Deus, que o Senhor o livre de todo o mal, e que o Senhor, ó Deus, dê a ele toda a sabedoria, para que ele possa, como ministro da tua palavra, fazer a diferença onde o Senhor o estará enviando, para ali ser usado pelo Senhor, para que através da vida dele, grandes coisas do Senhor venham acontecer naquele lugar. Deus, nós oramos, entregando estas vidas nas tuas mãos, e te agradecendo, Pai, porque é um culto de gratidão, te agradecendo por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo em nossas vidas e na vida dos teus servos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquela salva de palmas. Glória a Deus. Peço aos irmãos que se assentem. Aí com o vídeo, depois do vídeo eu vou estar orando, encerrando, e aí nós vamos para a carne. Tudo vira memória. Escute bem, tudo vira memória. As coisas boas e bonitas na vida e as coisas nem tão boas estão bonitas assim. Então, que tipo de pessoa você tem sido? Qual tipo de memória você vai se tornar? Então, conselho, seja uma boa pessoa. Aquela que quando lembrarem de você vai pensar: vamos sair. Gostaria de chamar o casal de novo aqui, a família, né? A Sofia também. Já? A irmã já está lá. Nós vamos, como igreja, entregar uma lembrança para vocês. E aí nós temos uma... Quem que vai entregar para o pastor? O irmão Jorge, representando a união masculina da igreja, os homens, o ministério dos homens. A Luana, representando as mulheres, a união feminina. E o Benjamin, o nosso levita mirim,
Para a Sofia, representando o Ministério Infantil. Olha aí, que bênção, né? Podem entregar, irmãos. Amém. Muito bem, pastor. Glória a Deus. Obrigado, beijo. Obrigado. Vocês não iam sair de mãos vazias, né? Mas leve essas lembranças, né? Lembra que a hora que você vestir, colocar, passar, se for perfume, não sei, lembra de nós. Amém. Com certeza. Mas vamos ficar em pé novamente, né, irmãos? Para nós estarmos agradecendo a Deus. Quem está com fome aí? Muito bem. Homens, eu preciso aí, é que nós combinamos, os homens, né, da igreja, de estarmos rateando aí a questão da carne, né, que a gente gastou com a carne. Eu gostaria que os homens aí, primeiro os da igreja e aqueles que sentirem no coração de colaborar, por favor, levantasse as mãos só para mim ter uma noção aqui. Não, você está fora. Nesse momento você não é homem para colaborar, né? Aqui não, levanta aí. Ok, só para mim ter uma ideia. Aí depois lá de fora a gente conversa ali, né? Mas vamos orar.